Olá pessoal do YouTube, meus inscritos. Esse é o primeiro vídeo da Voz da Lua. Para quem não sabe, eu sou a Lua. Meu nome é Luana Coelho. Eu tenho um canal onde eu posto as raridades políticas do nosso querido site, o YouTube. E esse é meu segundo canal, onde eu falo histórias e curiosidades sobre as eleições passadas. Para começar bem esse início do meu segundo canal, que eu estou lançando agora, eu vou falar sobre a épica, foi a eleição mais épica da história do Brasil, que esse ano vai completar 30 anos, que eu estou falando das eleições diretas de 1989, que foi épica demais. Tem a história muito parecida à de 2018, e como esse assunto é muito grande, vou dividir a parte. Esse vídeo que estão vendo agora, que estão escutando agora, porque é podcasts, eu não sei falar essa palavra, mas para vocês ouvirem, sobre o primeiro turno, porque é muito extenso. Essa aqui é a parte 1, sobre o primeiro turno das eleições de 89. E eu vou fazer a parte 2 sobre o segundo turno, que foi, bem ter treta. Agora vamos começar o contexto histórico. Eu vou ler para vocês o contexto histórico dessa eleição de 1989, que em novembro vai completar 30 anos da primeira eleição direta, depois de 29 anos, Imagina, 29 anos sem votar para presidente. Imagina. Eu vou contar o contexto histórico para você. Em 15 de janeiro de 1985, o Tancredo Neves, o avô do Aécio, venceu a eleição para presidente da República do Brasil no colégio eleitoral. Na época, no colégio eleitoral, só deputados federais que votavam no Congresso para presidente, e encerrando a ditadura militar no país. Tem um bocado de babaca que querem a volta da ditadura militar do país. Tem um bocado de babaca aí. Entretanto, o Tancredo, o avô do Aécio, bateu as botas, e quem assumiu o cargo foi seu vice, o José Sarney, o bigodudo lá de Maranhão, ou Anapá, o quê? É visto com suspeita pela população, pois faz parte de uma dissidência da Arena, que foi rebatizada pelo Partido Democrático Social em 1980, o Partido dos Militares. Lembra, quem disputava contra o Tancredo naquela eleição indireta era ele mesmo, o Paulo Maluf, que era oposição do... Ele é, os queridinhos dos militares, que me lembra de um certo político que vocês sabem quem é. Mais tarde se formaria o Partido da Frente Liberal, que é atualmente chamado Democrático,
do dente, digamos assim. Desculpe pela embolagem da fala. Isso sem contar que havia dúvidas constitucionais sobre se era Sarney ou então presidente da Câmara dos Deputados, que era o doutor Ulisses Guimarães, quem deveria assumir o cargo. Foi decisivo o apoio do general Leônidas Pires Gonçalves, indicado por Tancredo como ministro do Exército, para que a posse de Sarney concretizasse. Entretanto, conforme prometido, o governo Sarney democratizou o país e em 1986 ocorreram eleições para formar a Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou uma nova Constituição em 5 de outubro de 1988. A Constituição determinada a realização de eleições diretas para presidente no ano seguinte. Durante o governo Sarney, os partidos até então clandestinos, como o PSB, o PCB e o PCdoB, eu quero avisar para vocês que o PCB e o PCdoB são diferentes, tá? Não são a mesma coisa, mas são diferentes mesmo. Foram legalizados. Tem uma coisa que eu devo falar para vocês. E aqui a eleição presidencial seria em 1988. Só que os deputados, digamos assim, faziam, digamos assim, uma proposta que o Sarney, digamos, ficasse 4 anos no poder. Digamos, 4 anos no poder. Só que, digamos assim, acabou dando errado e ficou em 5 anos. E a eleição presidencial seria em 88, junto com os prefeitos. E não aconteceu, ficou em o ano seguinte, que é 89. Mas eu queria viver essa época, que teve, digamos assim, uma eleição cada ano. Digamos assim, 88 teve a eleição municipal, 89 teve a eleição presidencial e em 90 teve a eleição geral dos senadores, deputados e governadores. Eu queria viver essa época. Para quem não me conhece, eu gosto de política pra caramba, e principalmente as eleições. Sendo as eleições de 89, que foram as primeiras desde 1960, e que os cidadãos brasileiros aptos a votar escolheram seu presidente da República. Porém, por serem relativamente novos, os partidos políticos haviam pouco mobilizados e 22 candidaturas a presidências foram lançadas. Essa quantidade expressiva de candidatos mantém o recorde da eleição presidencial com mais candidatos. O segundo que teve a eleição com mais candidatos foi a de 2018, que teve 13 candidatos. Foi também a primeira eleição que foi com uma mulher disputou o posto mais elevado à República. Sim, tivemos a candidata a presidenta, isso mesmo, presidenta, que é a Lívia Maria do Partido Nacionalista. Como nenhum candidato obteve
a maioria absoluta de votos válidos, por exemplo, se tiver menos de 50% dos votos, isto é, escolhido os brancos e nulos, a eleição foi realizada em 2 turnos, porque até eleições de 88 as eleições era, digamos assim, terminar em primeiro turno, não tinha segundo turno na época. Só começou a disputa do segundo turno em 89 e as eleições seguintes que vocês conhecem aí. O primeiro foi realizado em 15 de novembro de 1989, que foi uma quarta-feira, a data que marcava a comemoração de 100 anos da proclamação da República, e o segundo turno aconteceu no dia 17 de dezembro de 89, que foi no domingo. Foram para o segundo turno. Como digamos assim, que a eleição de 89 que é muito extenso, que é muita coisa, que vai durar uma eternidade, eu estou fazendo a primeira parte sobre o primeiro turno, mas eu estou falando agora contexto histórico. Foram para o segundo turno os candidatos, o Collor, do PRN, e o Lula, do PT. Mas essa parte que eu vou falar na parte 2, que teve uma coisa lamentável aí. E agora, digamos assim, vamos falar sobre os candidatos, que são 22 candidatos, mas teria mais ainda. Por exemplo, o Jânio Quadros, digamos assim, ia disputar a eleição de 89. Imagina ele nos debates. Seria coisa engraçada, digamos assim. Mas o Jânio arregou, digamos assim, não quis disputar a presidência por causa do problema da saúde. Agora vamos falar sobre os candidatos agora, que eu estou lendo agora, em ordem alfabética. Em ordem alfabética, são 22 candidatos, mas vou citar fatos curiosos em cada candidato. Mas aguente aí, tenha paciência, mas eu adoro contar história, tá? O primeiro candidato, é Afonso Camargo, do PTB, que tem seu vice, o Pava Nunes. Só que eu estranhei muito que na verdade ele tinha 2 vices, que vocês viram a propaganda, um horário eleitoral de 89, que ele tinha 2 vices, porque ele tinha 2 vices, que era o Pava Nunes e o outro que é um filho lá, Faria Lima, um filho da Faria Lima, digamos assim. E tem 10 minutos, 5 minutos cada bloco. E o seu cabo eleitoral, adivinha, para levar humor, digamos assim, era Tião Macalé, aquele que diz nojento, digamos assim. E teve uma parte que chamou os eleitores de nojento. Esse aí é a parte mais engraçada dele. E o segundo candidato que eu vou citar foi o inventor do audiodescrição. Vocês sabem aquelas pessoas surdas e mudas que vocês viram das propagandas eleitorais no ano passado? Agradeça a ele, se chama Afife Domingos, que o vice dele é a Anuliso Pimenta,
que é político mineiro lá, ele criou o famoso jingle, juntos chegaremos lá, em forma de libras, e foi ele que, digamos assim, foi alvo de piadas e ataques só porque ele votou contra o voto para pessoas surdas. Votou contra as pessoas de 16 anos votassem. Ele sofreu muito bullying, digamos, bullying do horário eleitoral. Até os manicos foi atacar ele. Foi alvo de ataques. Eu sinto pena do Afif mesmo quando vejo os ataques dele. Eu sinto pena dele mesmo. E o terceiro é o inventor da fake news eleitorais, que é Antônio dos Santos Pereira, que é o grande Pereira, digamos assim, Pereira, que já foi candidato a prefeito, governador aqui do Rio, que ano passado foi candidato a vereador, que em breve vou postar a propaganda eleitoral dele como vereador do Rio, que não foi eleito. Seu vice é o José Fonutário da França, só que ele tinha 2 vices também, que vocês viram a propaganda eleitoral. Tem outro vice chamado Oreste Alves, que é um pastor alagoano. Só que outro tinha 2 vices, que o outro renunciou, mas foi ele que atacou todos os candidatos, o Collor, o Brizola, até o vice do Ulisses, o Valdir Pires, por causa do prédio dele, foi atacado. Isso teve uma porrada de jeito de resposta, ficou uma semana sem programa dele, sem exibir os programas dele, por causa das suas fake news do seu Jornal do Brasileiro. E o 4º candidato, que é a pessoa mais burra do mundo, que é a pessoa mais, digamos assim, mais burra da história das eleições brasileiras, que é o Armando Correia, do PMB. Não é o Partido da Mulher Brasileira, não. É o Partido Municipalista Brasileiro, que se abriu mão a sua candidatura para colocar um certo apresentador famoso para disputar a presidência. Calma que eu vou dizer quem é. O outro candidato, o 5º que eu vou citar, é Aureliano Chaves, que foi vice-presidente na época, já foi vice-presidente, foi ministro de Minas e Energia do Brasil, e seu vice foi Cláudio Lembo, que foi vice-governador de São Paulo do governo Alckmin, a partir de 2003, que teve... eu tô lembrando alguma coisa, digamos assim, só que é o mineirinho, que falava tranquilo lá. E o 6º é o cientista político Celso Bandt, que é do PNN, que seu vice era o caminhoneiro José Natan, que divulgou um bocado de livros famosos, que divulgou os livros famosos até a fundação do partido. Só que quem seria a vice do Celso Bandt, infelizmente não teremos a primeira vice-candidata, a candidata à vice-presidência, mulher, que era a primeira, perdeu a oportunidade de ser a primeira, que é a Thelma Ribeiro, que é uma das fundadoras do partido, só que ela desistiu e colocou esse caminhoneiro no lugar dela, como vice da chapa. O outro é o Enéas Carneiro do Prona. Infelizmente, por causa das minhas opiniões, eu não curto, digamos assim, as ideias dele. Só que sinceramente,
eu vou contar uma história que eu morria de medo, que era, digamos assim, ele era raivoso, que ele falava simplesmente em apenas 15 minutos. E essas palavras que ele falou servem também das próximas eleições, porque ele previu tudo. Que ele previu tudo. E seu vice é a Leline Madeira, também do Prona. Sério, eu morria de medo do Prona mesmo. Eu morria de medo mesmo. Só que ele conseguiu ter... É como se fosse o Cabo Daciolo na época. O outro é o Eudes Matar, do PLP, que era candidato Nação. E o logotipo do partido dele parece um Illuminati. E o seu vice é o Daniel Lazeroni Júnior. Sabe que... Lembra que eu citei sobre a FIF, que era atacado pelos maníacos? Pois é, o Eudes, ele começou a atacar o Afif só porque ele votou contra, que eu citei, contra pessoa de 16 anos, sobre a doação de sangue. Ele votou contra surdo e mudos. E até o Afif pediu desculpas em libras, dizendo assim: eu não esqueci em você. E o próximo vem a desgraça, que é o Fernando Collor de Mello, que me lembra bem do certo atual presidente, que você sabe quem é, que ele veio, digamos assim, se filiou um partido maníaco para disputar a presidência. Você sabe, olha, você sabe o que estou falando, que em breve vou falar exatamente sobre isso. Que seu vice era Itamar Franco, e o nome da coligação é o Movimento Brasil Novo, que é formado pelo PRM, PSC, o PST e o PTR. Olha, em breve eu vou fazer comparação em governo Collor e do Bolsonaro. Em breve eu vou citar para você por quê. Agora faz sentido pra mim. E outro que eu vou citar é o Gabeira, Fernando Gabeira, que atualmente trabalha da Globo News, que foi primeiro candidato à presidência pelo Partido Verde, que tinha também 15 minutos cada programa. Se uma curiosidade, digamos, que eu vou citar daqui a pouco, que o PV fazia parte da coligação do Lula, do Frente Brasil Popular, só que eu vou citar daqui a pouco. E o outro, o que é o grande mito dos debates, que é o grande querido Leonel Brizola. Grande Brizola, que foi o melhor governador do Rio de Janeiro. E o seu vice é Fernando Lira. Ele ficava, digamos assim, atacava os debates, chamou Maluf de filhote da ditadura, chamou o Caiado de sei lá do que, chamou ele de covarde lá. Ele é, digamos assim, o Ciro Gomes da época. Agora tá ficando mais legal. A próxima candidata é a Lívia Maria Pio, que é a primeira candidata a presidenta pelo Partido Nacionalista. O seu vice, que eu não sei falar o nome dele, mas que eu tenho uma dificuldade da fala, mas foi a primeira vice-candidata, foi a primeira candidata à presidência. E outro é o nosso querido Lula, que tentava a sua primeira tentativa para a disputa da presidência. A partir de 2002, a sua
quarta tentativa conseguiu eleger. E seu vice era José Paulo Bisol, do PSB. E o nome da coligação é Frente Brasil Popular, que é formado pelo PT, PSB e PCdoB. E o próximo candidato foi Manuel Horta, do PDC do B, Partido Democrata Cristão do Brasil, que esse partido foi dissidente do partido do Emael, do antigo PDC. E ele também atacava outros candidatos, principalmente o seu vice, Jorge Coelho de Sá, que atacou o governo Brizola sobre decadência do Rio. Ele também ganhava direito de resposta também. E o outro que virou o nome da rodovia, que é o Mário Covas, que é do PSB. Foi primeiro derrotado do PSDB nas eleições. Que 5 anos depois foi eleito governador de São Paulo. Aí começou o período a ditadura tucana, entre aspas, do estado de São Paulo. E seu vice era Almir Gabriel, também foi eleito governador do Pará depois de 5 anos, nas eleições de 94. E outro candidato também, um dos inventores do fake news também, se chama Marronzinho, que falava, digamos assim, também era bizarro também, que fazia a mesma linha do Cabo Daciolo. E outro candidato também a mesma bizarrice, que já limitou Chico Xavier, que com essa propaganda épica que você já tem no YouTube, que é o Paulo Cogito, do PP, do PP, digamos assim, que disse, o lema da campanha é 50 anos e 5. E o outro candidato é ninguém menos o Paulo Maluf, que é a segunda tentativa para disputar a presidência, só que é direta, eleição direta, porque a primeira eleição foi indireta, que foi derrotada pelo Tancredo. Só que a direta começou, ano passado foi candidato a prefeito, o ano seguinte, ano anterior da eleição de 89, que era candidato a prefeito de São Paulo em 88, que foi derrotado pela Erundinha, do PT, e em 89 foi derrotado como presidente, e em 90 foi derrotado como candidato a governador de São Paulo, pelo segundo turno pelo Fleury, e só conseguiu se eleger em 92 como prefeito de São Paulo. E seu vice foi Bonifácio de Andrada. Outro candidato era Roberto Freire, do PCB. Não é do PCB atual, não. Falando do PCB que virou PPS, que atualmente não tem nada a ver. Que seu vice era Sérgio Arroca, do mesmo partido, que era o deputado federal daqui do Rio. E outro candidato era atual governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Uma curiosidade sobre o vice dele, o Camilo Calazans, que foi presidente do Banco do Brasil, ele seria vice do Covas, o Camilo Calazans. Só que mudou de ideia, que ele foi vice do Caiado, que também, digamos assim, atacou esquerdos por aí. E o outro candidato
Ulisses Guimarães pelo PMDB, que foi o senhor constituinte, e antes, digamos assim, que tem aquele ditado, digamos assim, nunca diga essa água bebereis, que o Ulisses falava que não ia disputar a presidência, só que ele falou que ele não ia disputar na presidência, só que teve uma reuniãozinha do partido e resolveu ser candidato à presidência. O seu vice era ex-governador da Bahia, o Valdir Pires. E o último candidato, desculpe, é muito... Por isso que eu estou fazendo a primeira parte sobre primeiro turno, porque o vice seria extenso demais. O último candidato era Zamir Teixeira, pelo TCN, o pai dos cantores sertanejos Minis, que era suplente do senador do Acre, que ninguém se lembra dele. Só que esqueceu o estado do Rio Grande do Sul como o estado como estado brasileiro. Ele esqueceu. E por causa dessa citação gigantesca, vou falar sobre a maior comédia das eleições políticas, que é a candidatura do Silvio Santos. Sim, o senhor Abravanel, o dono do SBT. Eu vou contar a história para vocês, que eu vou ler agora para vocês. Em novembro de 89, com a campanha presidencial em andamento, o Silvio Santos foi anunciado como candidato à presidência pelo PMB, do Correia. Como vocês sabem, que eu disse anteriormente, Correia foi o cara mais burro das eleições de 89. Foi de todas as eleições, esse cara foi mais burro, que causou prejuízo do partido, até foi preso. E para a vice-presidência foi escolhido pelo deputado federal da Paraíba, Marcondes Gadelha, que foi... Até apareceu a campanha do Aureliano, só que ele mudou de partido para ser vice dele. Olha, causou um bode essa história, porque a maioria dos candidatos não aprovaram a candidatura do Silvio. E alguns dias das eleições, Silvio Santos teve registro de candidatura impugnado pelo TSE por irregularidades no registro do PMB. E ano seguinte acabou o partido. O partido foi extinto e o Correia foi preso anos depois. Eu tô lembrando agora, digamos assim, foi bravo, digamos assim, um cara, digamos assim, que renunciou ao cargo que renunciou ao cargo da candidatura à presidência para colocar outro, só que essa ideia foi uma besteira, digamos assim. Quer dizer, não teve... Foi cancelada a candidatura do Silvio Santos. E teve 3 programas eleitorais no YouTube da campanha eleitoral dele. Agora vamos falar sobre os fatos das eleições. Digamos assim, Pérolas teve o dia aqui, lá em Niterói, que o Collor foi atacado a pedrada pelos brizolistas. Sinceramente, o segundo turno seria entre Brizola e Collor. Imagina o segundo turno entre Brizola e o Collor. E seria a mesma coisa entre Bolsonaro e Ciro Gomes em 2018.
E a campanha, vou citar, digamos assim, porque o PV, o Partido Verde, deixou de ser, não quis participar da coligação do Lula. A campanha eleitoral do Lula foi suportada pelo Frente Brasil Popular. Até julho de 89, o Partido Verde era quarto partido da frente. Este, por sua vez, lançava, adivinhe, eu quero dizer uma coisa, que o Gabeira seria vice do Lula. Mas o PV era contra, digamos assim, a dedicação de Bisol para vice da chapa do petista. É igual ano passado com do PDT, que o pessoal do PDT no ano passado colocou a Cátia Abril como a vice do Ciro. É a mesma coisa, só que a maioria não gostou. E por isso que o PV lançou seu próprio candidato à presidência, que é o Gabeira. E tem um bocado de pérolas aí, pérolas, digamos assim, que o Maluf falou merda, que o Brizola falou merda também, que falava, digamos assim, para jornalista, que se usasse tua calcinha, eu ia fugir no Brasil, que as tretas históricas, os ataques históricos no horário eleitoral. E agora vamos falar com o resultado. Que basicamente é igual a de 2018. Quase igual. O resultado ficou... Quem foi para o segundo turno das eleições de 89 foi Fernando Collor, do PRM, com 30% dos votos, e o Lula, do PT, com 17% dos votos. Olha, e o Brizola foi na trave. Infelizmente, ele não conseguiu a vaga, porque na época não tinha urna eletrônica e a apuração dos votos era, digamos assim, durava uma semana, que é muito diferente do atual que só durava 2 horas. Gente, em 89 a tecnologia era brava, digamos assim. Pouca tecnologia ainda. Que não tinha internet, redes sociais. Mas esse é a história da curiosidade, os fatos das eleições de 89 sobre o primeiro turno. Viu que tá dando quase 40 minutos. 40 minutos porque é muito extenso essa história das eleições de 89. E tem o post do meu blog, tá embaixo do vídeo, que fala sobre detalhes das eleições de 89. Essa foi a primeira parte sobre o primeiro turno. E o último vídeo, digamos assim, é o resultado das eleições do primeiro turno, que vocês estão vendo no slide. Que tinha votos, digamos assim. Vocês estão vendo? Era quase parecida que os caras do mesmo partido. Também tem os candidatos de 2018 que tem os mesmos partidos, que tem a quantidade, digamos assim, igual a de 89. E o próximo vídeo eu vou falar sobre o segundo turno, o duelo entre o Collor e o Lula, e resultou o final da história, que resultou a vitória do Collor, que por causa da mulher, da ex-mulher do Lula, o apoio da Rede Globo,
a manipulação dos debates. Eu vou citar o segundo turno. E para todos vocês gostaram dessa primeiro áudio, primeiro podcast sobre as eleições de 89, que eu esqueci alguns que eu citei, mas vou citar o próximo vídeo. Foi cansativo para eu falar com vocês, contar sobre a história. E até o próximo vídeo, falando sobre a segunda parte das eleições de 89, sobre o segundo turno. Até a próxima, e até a próxima, pessoal!